Você é a pessoa mais importante deste mundo. Muito obrigado pela sua audiência neste conteúdo tão relevante, tão poderoso. A segunda parte de como romper, como acabar, como destruir a procrastinação na sua vida. Dê um like. Eu tenho certeza que esse joinha que você der aqui vai ser grandioso para você, para mim e para tantas pessoas que têm, sim, a necessidade de assistir este conteúdo tão poderoso. E eu começo com algo muito poderoso, judaico, milenar cristão. Você é o que você pensa. Provérbios 23:7 já nos ensina sobre isso. E o que a sua mente acredita? Você acredita naquilo que você repete. Se todo dia você diz que está cansado, que não tem foco, que não consegue, o que acontece? Adivinha? O seu cérebro aceita essa ordem como uma verdade. Ele molda a sua química interna para que isso seja uma realidade na sua vida. Mas se você muda a linguagem, venha comigo. Você muda a biologia. Quem muda a linguagem, muda a sua biologia. Então muda o seu comportamento. A procrastinação é uma guerra que começa na linguagem interna. O segredo, anote isso. O segredo é usar frases que ativam a sua identidade original e não só cobranças. Para te dizer, eu preciso fazer isso. Diga, eu vou fazer isso, porque estou me tornando imparável. Troque a narrativa. Ao repetir isso com clareza, o seu cérebro começa a ajustar a dopamina para corresponder à nova crença. Como é importante nós falarmos aquilo que nos traz paz, alegria e satisfação. A neuroplasticidade está em ação com essas falas. Você está literalmente reprogramando os caminhos neurais da ação. E tem mais, gente. A linguagem precisa ser acompanhada de postura corporal. Tony Robinson fala muito sobre isso nos seus livros, como mudar a sua postura corporal. E sim, a sua fisiologia influencia a sua mente. Não tente focar no que você cai, no que você está deitado. Não, na preguiça. Levante-se, respire fundo, abra o seu peito e diga com firmeza: eu ajo, eu tenho foco, eu venço. Isso não é uma autoajuda barata. É como a neurociência, o seu neurônio entende, o seu corpo envia sinais para o seu cérebro o tempo todo. E o seu cérebro responde com química, impulso e comportamento. Agora, imagine o impacto disso nos seus dias. Você usando uma linguagem positiva, uma linguagem poderosa, em vez de se esconder das tarefas. Você tem que encarar as tarefas. Em vez de negociar, você decide. Eu, em vez de fugir, vou lidar com as tarefas. Essa é a chave. Não espere ter vontade, crie esse comando. Nos próximos minutos eu quero mostrar para vocês algo fundamental e elementar. Uma visão clara de futuro. Estamos passando uma situação da sociedade que ninguém mais sabe o caminho que vai seguir. Por que você só se move com força? Quando sabe exatamente para onde está indo, foco sem visão é um sofrimento. Mas com visão é direção, é propósito, é poder. Agora chegou o momento de eu te mostrar como driblar o seu corpo. Porque, sim, ele deve sim, em alguns momentos, eles sim nos sabotam. Nos sabotam. Seu corpo quer conforto, quer cama, quer distração. O seu corpo não quer jogar o jogo da vida. Ele quer descansar.
Apenas se souber usar os atalhos certos, você vence, porque o seu cérebro humano é um hacker. E você pode aprender a usar o mecanismo dele contra a própria procrastinação. E eu quero te dar cinco dicas, 5 hackers poderosos que vão transformar a sua produtividade. Isso aqui não são passos. Isso é neurociência, isso é fé aplicada. São 5 regras básicas. Primeira regra dos 5 segundos: você pensa em fazer algo, faça, não espere. Haja nesses 5 segundos. Levante e comece, dê o primeiro passo. Se você ultrapassar esse tempo, seu cérebro racional entra e sabota com dúvidas, preguiças e desculpas. Haja antes de pensar. Isso ativa o seu cérebro da ação, o córtex pré-frontal, e silencia o cérebro que foge. Preste atenção nisso. Segundo, visualização do desconforto futuro. Em vez de imaginar o quanto é difícil começar, imagine como você vai se sentir se não fizer. Pense nisso. Imagine a culpa, o peso mental, o atraso e a frustração. O seu cérebro foge da dor. Então use a seu favor. Crie e antecipe a dor. Mostre para ele: olha, se nós não concluirmos essa tarefa, nós vamos sofrer. A dica 3. Divida tudo em blocos de 10 minutos. O seu cérebro odeia tarefas longas. Os nossos cérebros odeiam, mas ama pequenas vitórias. Quebre tudo em blocos curtos. Foque por 10 minutos. Depois mais 10 minutos. Até o final de 3 blocos. Você estará em um estado de fluxo. E aquilo que era impossível se torna natural. O importante é começar pequeno, mas com intenção. Sempre com intenção. A 4ª dica que mudou a minha história: rotina de entrada fixa. Preste atenção. Toda máquina precisa de um botão de ligar. Crie uma rotina fixa de início. Pode ser tomar um café, vestir uma roupa, não sei, específico. Ouvir uma música. Eu adoro ouvir música. Ensine o seu cérebro. Pegue ele como se fosse uma criança e ensine ele. Quando isso acontece, eu entro em um estado de ação. Isso forma um gatilho automático e condiciona o nosso corpo a obedecer. A 5ª dica: os ambientes sem escolha. Não confie em força de vontade, isso não existe. Ela é fraca, confie na estrutura. Crie um ambiente onde só existe uma opção, só uma opção. Exemplo: sem celular perto, sem cama visível, sem distrações no campo da visão. Se você deixar as tentações visíveis, eu e você vamos perder a batalha. Esses hackers funcionam porque enganam, driblam o sistema de recompensa, redirecionam a dopamina e cortam o ciclo automático da fuga, gente. Você não precisa ser mais disciplinado. Eu e você precisamos ser estratégicos, mais conscientes. Precisamos decidir. Não fique com dúvidas. A dúvida muitas vezes nos destrói. Quem está no comando aqui? Quem comanda a sua vida? Você ou o seu corpo? Ser mais forte do que o corpo não é uma luta contra o tempo todo. É treinar, programar e automatizar. Ser como um general firme que guia os soldados rebeldes. Muitas vezes o nosso sistema neural ele é rebelde, o nosso cérebro é rebelde. O seu corpo é um exército, mas a sua mente é o comandante. Você quer parar de procrastinar de verdade? Então pare de olhar só para o agora. Pessoas que vivem presas ao presente imediato se tornam escravas da procrastinação. Você é um escravo e não consegue evoluir. Mas pessoas que enxergam o futuro com clareza agem com uma urgência. Porque quem vê a longo prazo
Quem vê longo vai entender a sua direção e a sua força. E quem tem um porquê forte supera qualquer como. Anote isso. Agora pare tudo e imagine quem você é daqui a 10 anos. Se você continuar procrastinando. Como seria sua mente, seu corpo, seus projetos, sua conta bancária? Hoje se fala muito em cifras, sua rotina. Visualize cada detalhe. Veja com os olhos da fé racional, porque o seu cérebro precisa de uma imagem forte para trabalhar o foco. Tudo que a gente foca acontece. E se você não der a ele uma visão, ele vai continuar operando no modo sobrevivência, reagindo ao dia, ao tédio, às vontades e às distrações. Isso é neurociência pura. O cérebro opera por uma antecipação. Ele decide o que quer fazer com base no que ele acredita, que quer se tornar. É o sistema de autorreferência. Quais são as referências que tu dá para a tua vida, para o teu cérebro? Quando você não tem uma ideia construída, você se torna qualquer coisa. A procrastinação vence, porque nada parece urgente na sua vida. Então hoje eu estou te dando um pote de diamante. Então use. Mas quando você cria uma imagem emocional poderosa de quem você quer ser, com detalhes, com energia, com envolvimento, o seu sistema de dopamina começa a se alinhar à sua meta. Mais um texto da cultura milenar cristã, Hebreus 11:1 diz o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas tem a certeza que vão acontecer. Você precisa praticar isso na sua vida. Todo dia pela manhã, visualize por 2 minutos a sua vida perfeita daqui a 1 ano. 90% dos meus mentorados não sabem nem o que vão viver daqui a 3 dias. E eu ensino eles como viver, como plantar o seu destino. Pense sobre isso. O que você sente? O que você faz com o que você se torna? Grave isso na sua mente. Grave isso na sua mente. E durante o dia, repita a pergunta: essa escolha me aproxima ou me afasta dessa versão original da minha identidade? Treine até se tornar. Não permita que a procrastinação te vença. Essa simples pergunta vai destruir o impulso de adiar aquilo que importa. Eu gosto muito de uma frase do Napoleão Hill, quando ele diz: o desejo ardente é o ponto de partida de toda realização. Mas esse desejo precisa ter um rosto, um nome, uma data, uma emoção. Senão, ele evapora. E a procrastinação é esquecer quem você poderia ser. O preço disso é alto demais. Você está aqui para se tornar alguém que é imparável. E só será se souber claramente o que quer. Quando isso estiver gravado na sua alma, a procrastinação não terá mais espaço, querido. Porque você vai se sentir que é o capitão da sua vida. Vai saber a sua missão. E quem tem uma missão tem pressa, quer correr, porque sabe que essa vida é uma só. Agora preste muita atenção, porque o que eu vou te dizer pode libertar você de um ciclo sabotador, um ciclo de sabotagem, que está destruindo toda a sua produtividade. O seu cérebro é movido por recompensa. Ele age por causa da promessa de prazer. Mas aqui está o segredo. E preste muita atenção. Pegue papel e caneta, anote. Se você não aprender a recompensar o seu corpo, após cada esforço, ele vai começar a rejeitar o esforço. Vai associar trabalho como uma punição. Então faça alguma coisa pensando no que você quer ganhar.
e vai te fazer procrastinar cada vez mais. Se isso é falta de disciplina, é falta de estrutura mental. Você precisa se organizar. O sistema de dopamina precisa entender que o foco vale a pena, que construir tarefas difíceis tem resultados e alívios de recompensa, de prazer. Acredite, querido, isso pode ser tão simples quanto levantar da cadeira, respirar fundo, tomar um café, ser grato, usar de gratidão, caminhar por alguns minutos, escutar uma boa música, a música favorita. Mas se você termina uma tarefa e já pula para a próxima, sem dar um sinal de recompensa, o seu cérebro desiste de te ajudar, porque ele quer recompensa. Ele pensa, por que fazer de novo se só dói e nunca vem nada bom depois disso? Você não é uma máquina fria. É um ser com química, emoções e memória. O seu corpo precisa de valorização. Precisa entender que o esforço não é uma tortura, é uma conquista, é um caminho. E todo caminho bem trilhado merece o quê? Honra. Merece honra. Mas aqui vai outra verdade, ainda mais importante. Você vai falhar. Eu já falhei. Você vai errar. Eu já errei. Vai quebrar a sua rotina. Vai procrastinar de novo. E tudo bem. Isso não define fracasso. O que te derrota não é o erro, é a desistência. Então não desista. É quando você erra e transforma isso em identidade. Essa não é a tua identidade, os teus erros. Eu sou assim mesmo, não vai dar certo, eu sou a pior versão de ser humano. Eu não tenho constância. Não. Pessoas fortes erram, falham, mas elas nunca desistem de continuar. São as que falham e as que voltam. As que perdem o foco um dia, mas retornam para ele. Essas são as pessoas vitoriosas. As que se tratam com firmeza, mas também com compaixão. Que entendem que errar faz parte do processo. Anote isso agora que eu vou te dizer. Mas o que cada erro precisa ensinar não paralisa, ele ensina. Por isso, sempre que cair, não diga eu fracassei, diga eu aprendi. Você aprendeu, eu aprendi. Agora eu quero continuar. Porque quando você continua, você ainda está vencendo. Você ainda está no jogo. Esse é o jogo. E o jogo não termina. Você decide parar. Então não decida parar. Você está construindo um novo cérebro, um novo comportamento, um novo ciclo. E você não pode se distrair. O nome disso, sabe o que é? Transformação. A procrastinação perde força quando você entende que o esforço não é o vilão. O esforço é seu amigo, é vitorioso. E sim, aponte para a sua liberdade. Agora entenda isso mais uma vez. A procrastinação é natural, mas continuar procrastinando é uma escolha terrível, que vai te levar a um declínio de vida gigantesco. E você nunca vai voltar à sua real identidade. O cérebro, ele é viciado em prazer fácil, mas você pode reprogramá-lo para desejar mais esforço. Então comece a reprogramar. Comente aqui, neste vídeo embaixo, eu venci a procrastinação. Envie uma mensagem para mim. Envie uma mensagem para você mais profunda, envie uma mensagem para sua mente profundamente. Um decreto de que hoje tudo termina. Que a partir de hoje, você correrá atrás dos seus objetivos. Como alguém que nunca
como alguém que nunca correu, um atleta. Mas entenda, a dopamina não é sua inimiga, é sua aliada quando bem direcionada. Então direcione a dopamina, direcione a sua dopamina, que seu corpo precisa de recompensas para agir com constância e que você vai errar, sim, vai errar, mas a diferença entre os que vencem e os que desistem é isso. É que os que vencem erram menos e seguem mesmo quando tudo grita para parar. Então continue. Agora é o momento de construir algo duradouro. E isso se chama um ritual. Você não precisa fazer tudo. Você, preste atenção, precisa fazer todos os dias. Mesmo que pouco, mesmo que sem vontade, mesmo que cansado, mesmo que o seu cérebro diga não. Você vai com a sua alma controlá-lo. Recompense o progresso. Fez algo, recompense. Se trate como alguém que está em construção e que merece respeito. Respeite a si mesmo. Crie um horário fixo para agir. Use a regra dos 5 segundos. Visualize o seu futuro. Fale com firmeza consigo mesmo. Remova as distrações do ambiente. Transforme 10 minutos em movimento. E quando falhar, retome no mesmo dia. Não no mês seguinte, no ano seguinte, no mesmo dia. Não na próxima segunda-feira. Retome agora, porque o tempo é agora. O futuro é agora. A vida é agora. Você queira ou não, a vida é agora. Então está na hora de você despertar. Você não pode mais viver na procrastinação. E a grande pergunta é, o que você vai fazer com isso? Você vai assistir esse vídeo e vai fazer o quê? Se decidir aplicar, eu te prometo, eu vivi isso, eu vivo isso. Você vai se tornar alguém que assusta a procrastinação. Porque enquanto o mundo adia, você age. Você tem poder nas suas ações. O ser humano ele precisa de ação. Nós somos criados para agir. Então levante, respire fundo e diga com firmeza: eu estou no controle agora. Eu estou no controle agora. Eu sou o tipo de pessoa que faz. Eu sou o tipo de pessoa que tem ação. E o mundo vai ter que se adaptar ao seu ritmo. Nós estamos cansados de pessoas paradas. Nós precisamos de pessoas com ação. Lembre-se, tudo começa com uma decisão. Essa decisão ela é sua. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Estou no final. E lembre, você é a pessoa mais importante do mundo. Não procrastine. Não se engane. A vida é uma só. E tem poder aquele que age. Dê um like. Eu tenho certeza que esse vídeo fez sentido na tua vida. Pode ser que você esteja até um pouco bravo agora, ou angustiado, ou triste, mas acabe com isso. Levante, respire fundo, pegue o leme do seu barco e entenda, você tem uma identidade original. Então viva com esplendor, paz e pensamento grande.